certo? Então é isso. Algumas coisas que a gente vai falar se aplicam a qualquer limite, não só aos polinomiais. E eu já vou frisar aqui qual é a parte que se aplica a geral e qual é a parte que é exclusiva dos polinomiais. Tá certo? Então, nossa aula de hoje está dividida em dois pedaços. Primeiro, nós vamos falar dos limites infinitos. E depois vamos falar dos limites no infinito. Diferença de um para o outro. Esse primeiro aqui, o limite quando x tende a A de f de x é igual a mais ou a menos infinito. Ou seja, a resposta é infinito. Tá? E esses aqui, limite quando x tende a infinito de f de x. Eu quero saber quanto dá. Tudo bem? Certo. Tranquilo, professor. Então este é no infinito porque x tende a infinito. E este aqui, x tende a A ou tende a infinito, não importa. Mas eu quero saber em que condições estes limites vão para infinito. Tá bom? Então, o primeiro conceito da nossa aula de hoje é o arbitrariamente grande. Vamos dar a ele a letra M. Tá bom? Ele é grande, mas é arbitrariamente grande. Ou seja, ele não tem limite para crescer. É um auxílio que a gente está se dando para entender o conceito de infinito. Tá? O infinito, para que a gente não pire, certo? Fica aí dando voltas para entender. Ele é um arbitrariamente grande positivo, ou seja, é uma ideia que eu faço na minha cabeça de algo gigantescamente grande, mas ele não é fixo. Se ele é arbitrariamente grande, significa que ele pode crescer livremente. Ele é estupidamente grande, mas não é fixo. Ou seja, é algo que pode crescer ainda mais. Tá? E sem limites. Tá bom? Então, quando eu digo que quando eu vejo mais infinito, eu penso neste arbitrariamente grande positivo. E quando eu falo menos infinito, eu penso em um arbitrariamente grande com o sinal trocado, porque ele era positivo, eu troquei o sinal, ele virou negativo. Esse conceito é fácil de ser entendido na cabeça de vocês? Sim. Pronto, então é um Sim, número professor. Ô, arbitrariamente... professor, Sim, pode falar. o infinito negativo não é que ele é infinitamente pequeno, né? É que ele é Não, grande, só contrário. que no outro... É como alguém que pegou dinheiro pra caramba emprestado no banco sem limite. Ele foi ficando endividado cada vez mais. Aí 1 Entendi. milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 trilhão. Lá vai ele. Não tem nada de... Esse que você está falando é o infinitésimo. O infinitésimo é que é um número muito, muito, muito pequeno e próximo de zero. Mas diferente de zero. Tá? Certo.
Então, se x aproxima-se de A e o módulo de f fica maior do que esse arbitrariamente grande, e quanto mais x se aproximar de A, f vai ficando maior do que qualquer m que eu fixe, então isso aqui é verdade. Ó. Ou seja, fixo m, existe delta, tal que módulo de x menos a menor do que delta implica módulo de f de x maior do que m. E à medida que eu vou aumentando m, x vai se aproximando cada vez mais de A. Tá? Então, se eu aproximo x de A e f de x vai ficando arbitrariamente grande, então f de x tende para infinito. Tá? Vou dar esse exemplo aqui, ó. F de x é igual a 1 sobre x menos 1. Então, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. X, f de x. Zero menos 1. 0,5 menos 2. 0,75 menos 4. 0,9 menos 10. 0,99 menos 100. Peraí, deixa eu botar uma reticências aqui. Zero vírgula 100.000 e assim sucessivamente. Observo menos, tá? Menos, aqui é menos. Aqui eu observo que quanto mais eu aproximo x de 1 por valores inferiores a 1, f de x vai tendendo para um A arbitrariamente grande negativo. Ao contrário, se eu vou aproximando x de 1 por valores superiores a 1, ó, 2, onde f de x é esse mesmo 1 sobre x menos 1, tá? Vai dar 1, 1,5 vai dar 2, 1,25 vai dar 4, 1,1 vai dar 10, 1,01 vai dar 100, 1, vai dar 100.000. Tá? Então, quanto mais eu aproximo o x de 1 agora, ele vai cada vez mais assumindo um arbitrariamente grande agora positivo, portanto, eu vou dizer na tabela de cima que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a menos infinito. E o limite
quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual a mais infinito. Até aí tudo bem? Sim, professor. Ok. Então qualquer coisa grita aí, tá? Então aí vem... Professor, Oi, pois não? professor, nesse caso, não existe limite de f de x quando x tende a 1 sem o sinal. Não, porque os dois... boa pergunta essa sua. Não existe por dois motivos. Tá? Primeiro motivo, a gente pode dizer que realmente os dois limites laterais são diferentes, portanto, o limite quando x tende a 1 não existe. Mas tem um outro motivo. Mesmo que os dois limites fossem iguais a mais infinito, por exemplo, tá? Esse limite não existiria também. Alguém lembra por quê? Isso ficou mascarado porque dentro do vídeo, quando a gente grava um vídeo, no curso presencial, meus alunos já sabem disso, tá? Mas no curso online, isso fica mascarado. Para que um limite exista, ele tem que dar uma constante real. E infinito, como a gente definiu ali em cima, ó, infinito é um arbitrariamente grande, tá? Então ele não é concreto. Ele é abstrato. No caso, ele só pode existir se ele tiver um valor. Valor real, constante. 2, 3, 100, 1000, 20.000, menos 50, menos 1000, 0. Tem que ser um número real. Ok. Tá? Então, quando eu calculo, vocês vão fazer prova e muitas vezes o resultado de certos limites, não de todos, claro, vai dar mais infinito ou menos infinito. Vocês não têm que escrever que o limite não existe. Você põe lá o menos infinito ou o mais infinito. É a resposta? É a resposta. Mas vocês têm que ter a clareza na cabeça de que esse limite não existe. Porque para que o limite exista, ele tem que dar um número real, constante. Tá bom? Então, quando dá infinito, Tá bom. a gente diz que o limite não existe de qualquer jeito, tá? Mesmo que os limites laterais fossem ambos iguais, ou a mais infinito ou a menos infinito. Tá legal? Ok. Beleza. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro teorema que vai trazer um resultado importante. À luz desse exemplo, a gente tem esse teorema aqui, ó. Se f de x e g de x são duas funções tais que... Rapaz, eu cometi um erro aqui agora que eu reparei. Eu dei a aula de cálculo 2, estava gravando a tela e eu não desabilitei a gravação, ou seja, vai ficar um aulão de 4 horas. Aula de cálculo 2 emendada no cálculo 1. Mas eu vou ter que... Nem sei como é que eu vou fazer isso, porque... Enfim. Eu vou ter que quebrar, né? Então eu vou ter que fazer e deixar de madrugada, porque vai levar um tempão para quebrar. Mas enfim, vamos lá. Então, se f e g são duas funções tais que limite quando x tende a b de f de x é igual a c e limite quando x tende a b de g de x é igual a zero, então o limite quando x tende a b de f de x dividido por g de x é igual a... Professor, eu acho que ela não tá gravando, não, viu? Tá sim.
É porque vocês estão acostumados a ver a gravação do Google. Aí fica aí um botãozinho escrito gravando. E eu estou gravando a tela. Isso. Ah, entendi. Estou gravando a tela. Desculpa. A vantagem de gravar a tela tem uma desvantagem também, né? Agora mesmo eu me arrombei, né? Porque como emendou uma aula na outra, eu vou ter que editar. E só para fazer esse cortezinho besta, já vai me consumir horrores do software que faz essa edição. Vai levar uma cara para fazer essa edição. Por que o senhor não finalizou quando terminou outra aula? A gravação e começou outra? Porque eu esqueci, amigo. Boa, boa. Eu só reparei agora. Tá tudo certo também. Então vai ficar um aulão, por isso que eu falei, vai ficar um aulão de 2 horas. Eu vou ter que quebrar no meio e vou ter que editar 2 vezes, né? Porque primeiro Vai dar spoiler pra gente de cálculo 2. Hã? Primeiro Pode dar até spoiler pra gente de cálculo 2. Primeiro eu vou ter que cortar a parte de cálculo 2, depois cortar a parte de cálculo 1. Enfim, tudo bem. Então vamos lá. Então o limite quando x tende a b de f dividido por g é igual a mais infinito se f sobre g é positivo na vizinhança de B. E vai ser menos infinito se f sobre g é negativo na vizinhança de B. Opa, deu um probleminha ali, mas não tem problema não. Vocês entenderam que é na vizinhança de B, né? Certo. Beleza? Então vamos ver aqui isso na prática. Ó, limite quando x tende a 2 de 2x mais 5 dividido por x menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar, quando x tende a 2, o numerador tende a 9. Certo? E o denominador tende a 0. Tudo bem? Tudo Certo. Então aqui é uma constante positiva, tá? E x menos 2 ao quadrado tende a 0 sempre por valores positivos, concordam? Ah, certo. Esse A certo aí eu não gostei não. Foi assim, certo. Por que positivo, professor? Porque Que tá ao quadrado. ao quadrado, exatamente. Qualquer número elevado ao quadrado, real, claro, né, vai ser positivo. Quer ele seja negativo, quer ele seja positivo. Ah, verdade. Professor, a conexão aqui, só Oi? que a conexão caiu. A tua conexão ou a minha? Tua conexão? Ela fechou aqui. O quê? Não entendi. Falando dele que caiu, professor. Ah, Acho que ele queria que o senhor repetisse. Mas aí tá tá travando. O meu tá travando ou o dele? Não entendi. Eu tô traumatizado com isso. É porque eu dei uma palestra ontem. Rapaz, eu caí umas 20 vezes. A palestra foi um desastre, porque não foi a internet não. Deu algum problema aqui no meu computador, que eu não sei o que foi. E aí, nossa, foi um inferno. Então toda vez que alguém fala que travou, eu fico traumatizado.
Essa parte do fx ali, eu não entendi. Aonde? Onde tem escrito teorema? É porque caiu na parte que tava ali, esse fx, Onde é que essa parte caiu? que o senhor fez aí do infinito, infinito negativo. Tá vendo? O limite fx sobre g, Ah, g, de tá. g de x. Aí. Tá, isso é um teorema, tá? A gente pode provar o teorema, mas não é o perfil do nosso curso. A gente não vai ficar provando o teorema, tá? O que esse teorema diz é o seguinte: se f e g são duas funções tais que o limite quando x tende a b de f é igual a c, e c é uma constante real, e o limite quando x tende a b de g é zero, tá? Então, o limite de f sobre g é igual a mais infinito se f sobre g for positivo na vizinhança de B. Tá? Certo. E vai ser menos infinito se f sobre g for negativo na vizinhança de B. Aí aqui nesse negócio aqui, nesse limite que eu coloquei aqui, a gente vai fazer assim um traço, fazer o estudo do sinal, outro traço e um terceiro traço. Então aqui é numerador. Denominador. E aqui é a razão, formada pelos dois. Eu quero saber f sobre g na vizinhança de quem? Na vizinhança de 2. Então, na vizinhança de 2, o numerador é positivo ou negativo? Positivo. Sempre positivo. Certo? Na vizinhança de 2, o denominador é positivo ou negativo? Positivo. É sempre positivo, né? Positivo. Esse lado está acima do eixo do x e esse aqui também. E aqui é x menos 2 ao quadrado, certo? Então aqui é sempre positivo também. Então, aqui na vizinhança de 2, a fração é também positiva. Então, este limite dá mais infinito. Ok? Ok. Agora, eita, cheguei no fim da página. Vou voltar lá para cima e vou apagar tudo, para a gente começar de novo. Agora, se fosse assim, ó, mesma coisa, só que agora o denominador, limite quando x tende a 2, de 2x mais 5, dividido apenas por x menos 2. Tá? Então, me interessa de novo a vizinhança de 2. Então, aqui está 2x mais 5, aqui está x menos 2, e aqui está a fração. Me interessa a vizinhança de 2. Então, bota aqui 2. 2x mais 5, sempre positivo. X menos 2 é uma reta crescente que se anula em 2. Logo, a esquerda de 2 é negativa e a direita de 2 positiva. Então, menos e mais. Então, mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Portanto, o limite quando x tende a 2 à esquerda de 2x mais 5 sobre x menos 2 é menos infinito. Enquanto o limite, quando x tende a 2 pela direita, de 2x mais 5 sobre x menos 2 é igual a mais infinito.
Ok? Ok. Ok. Ó, um bordão aqui para não esquecer nunca mais, tá? Não pode esquecer esse bordão. O bordão é constante sobre zero dá infinito. Eu só não sei o sinal. Como é que eu vou saber o sinal? Olhando, fazendo essa análise que a gente fez agora. Tá? Numerador, que sinal tem? Denominador, que sinal tem? Aí eu vou concluir. Mas se for qualquer constante, positiva ou negativa, dividida por zero, eu já sei que vai dar infinito. Só não sei o sinal. Tá bom? Professor, Siga. se numerador e denominador do negativo, a minha razão vai ficar positiva, né? Então meu infinito vai ser positivo? Positivo, exatamente. Isso. Ah, beleza. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então esse é um bordão Sim, que não professor. pode Ok. esquecer, tá? Isso vai voltar outras vezes. Vai voltar a perseguir vocês fora do cálculo 1, inclusive, tá? Então, é importante que vocês transformem isso num tipo um treco para decorar. Tá certo? Então, muito bem. Então, agora que nós já aprendemos em que condições uma certa função vai para infinito, tá certo? Então, nós vamos ver agora as propriedades dos limites infinitos. Então, até aqui, ficou alguma dúvida? Não. Não, professor. Não, professor. Tá tudo certo. Tá tranquilo. Beleza. Propriedades dos limites infinitos. Então agora, pessoal, eu vou falar de uma forma diferente, tá? Só para a gente não ficar, porque se alguém for lá e assistir a um vídeo do semestre passado, vai ver que tem um monte de letra aqui. Eu vou abdicar dessas letras todas, certo? E agora eu vou falar das propriedades, tá certo? Sem usar letra, ou seja, só apelando para um arbitrariamente grande. Tá legal? Então, vamos em Ok. Beleza. número 1. Depois eu vou anotar. Primeiro eu vou falar e vocês vão pensar comigo e vão responder. Tá? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma conta, eu estou devendo um dinheiro monstro ao banco, certo? E aí eu pego outro empréstimo, certo? Isso vai aumentar a minha dívida, tá certo? Então, vamos Certo. pensar assim, ó. Um arbitrariamente grande negativo somado com outro arbitrariamente grande negativo. Vai dar o quê? Vai continuar um arbitrariamente grande negativo? Isso. Então, ó, menos infinito vai dar menos infinito. Certo? Concordam Certo. comigo? Certo. Número 2 agora. Sim. Agora o contrário. Um arbitrariamente grande positivo somado com outro arbitrariamente grande positivo dá o quê?
Arbitrariamente grande e positivo. Pronto. Então, ó, infinito positivo mais infinito, não resta dúvida que dá infinito, tá certo? Certo. Tá bom? Agora, vamos ver aqui uma coisa que a gente viu já quando estudou o limite polinomial 0 sobre 0, que a gente viu que é indeterminado, tá certo? O 0 sobre 0 a gente não viu que é indeterminado? Para descobrir quanto dá, o que eu preciso fazer? Para descobrir quanto dá, eu preciso levantar aquela indeterminação. Eu preciso eliminar a indeterminação. Tá certo? Então agora vocês me respondem. Um arbitrariamente grande positivo diminuído de outro arbitrariamente grande positivo. Quanto dá? Indeterminado. Isso. Então isso aqui, ó, indeterminação, não é indeterminado, é indeterminação. Porque isso aqui vai ter uma cara. Vai ser uma função e aqui vai ser outra. E ambas estão tendendo para infinito. Então, eu vou ter que levantar esta indeterminação para descobrir quanto dá. Professor, no caso, o resultado não é zero porque os valores de infinito eles não são necessariamente iguais. Claro, porque são arbitrários, né? Não são arbitrariamente grandes. Então eu digo assim, pense, certo. Não se desapegue da imagem do arbitrariamente grande, tá? Certo? Que você vai entender. Ou seja, um arbitrariamente grande positivo somado a outro arbitrariamente grande positivo, não resta dúvida que vai dar um terceiro arbitrariamente grande positivo. Um arbitrariamente grande negativo somado com outro arbitrariamente grande negativo, não resta dúvida. É o exemplo da conta bancária. O cara está devendo 1 bilhão ao banco, pede outro bilhão, vai se lascar, né? Só vai aumentar a dívida dele, né? Então a mesma coisa. Agora, eu tenho um arbitrariamente grande positivo diminuído de outro arbitrariamente grande positivo. Só você pensar que pode dar positivo, pode dar negativo, pode dar outro arbitrariamente grande negativo ou positivo, só aí você tem 4 resultados possíveis. No caso é porque, voltando ao exemplo da conta do banco, poderia ser que o primeiro é 1 trilhão e o segundo é 1 milhão. Os dois são arbitrariamente grandes, mas um é muito maior do que o outro. Sim, um é maior do que o outro. Então você pode ter um arbitrariamente grande positivo, um arbitrariamente grande negativo, ou você pode ter uma constante positiva ou uma constante negativa. A gente vai ver isso aí adiante. Tá? Tanto, professor, que no caso 2 de somas de infinitos positivos não dá 2 vezes infinito. Não tem como, porque é indeterminado. Não, isso é indeterminado. São arbitrariamente grandes. Tá? Isso, arbitrariamente grande. Ou seja... Mas não dá para determinar assim de quantidade. Claro ou ser que não. infinito. Claro que não. Infinito é 1 milhão? Não. Infinito é 10 elevado a 50? Não. Infinito é 10 elevado a 100? Também não. É maior do que 10 elevado a 100? Com certeza. É maior do que 10 elevado a 1000? Com certeza. É arbitrariamente grande. Tá? Então, quando você dá cara, ou seja, quando aquele infinito primeiro que eu sublinhei for uma função e o segundo infinito for outra função e ambas tenderem para infinito, aí você vai ver, agora eu entendi que esse aqui tende mais rápido do que esse outro aqui. Agora eu entendi porque a subtração dá mais infinito. Ou o contrário, o segundo tende mais rápido a infinito. Agora eu entendi por que dá menos infinito. Ou os dois estão tendendo por valores aproximadamente iguais. Agora eu entendi porque que dá uma constante. Entendeu? Sim, sim. Se você continuar com a ideia do arbitrariamente grande, você não vai errar.
tá? Porque é arbitrário. Se é arbitrário, um pode ser maior, pode ser menor. É um samba do crioulo doido mesmo. Agora, se os dois são arbitrariamente grandes, não importa qual é maior, e os dois estão sendo somados, e são de mesmo sinal, aí não resta dúvida, né? Se os dois são negativos, dá menos infinito. Se os dois são positivos, dá mais infinito. Tá certo? Eles podem possuir o mesmo valor? Sim, podem possuir o mesmo valor. Pode dar zero a conta. Mas é porque vocês estão pensando, vocês estão tentando amarrar com números, por isso vocês estão pensando nisso. Pensa no arbitrário, tá? E pensa que ali no número 3 é uma conta, infinito menos infinito, que pode ter múltiplas respostas. Na hora que aquilo ali receber uma cara de uma função, só vai ter uma resposta, tá? Mas na forma como eu escrevi, pode ter múltiplas. Pode dar mais infinito, pode dar menos infinito, pode dar zero, pode dar uma constante positiva, pode dar uma constante negativa. Só aí foram 5 resultados possíveis, tá? Então por isso que eu meti uma interrogação ali do lado direito. Tá legal? Ok. Ih, rapaz, esse tá ok aí, eu acho que foi jogando a toalha. Você não tá convencido, não? Na verdade é que eu tô meio engasgado. Eu tava comendo. Ah, tá bom. Então, número 4. Agora, ó. Arbitrariamente grande positivo. Mais uma constante. Agora, qualquer que seja B positivo ou negativo pertencente a R. Quanto vai dar isso aqui? Quer B seja positiva ou negativa. Vai dar infinito. Vai dar mais infinito. Certo? É o exemplo do cara que é multimilionário. Chega o pedinte na porta dele lá, ele dá R$1.000 e o cara fica feliz da vida, sai saltitando. Mas o que é aquilo para ele, né? Certo? Então, quer seja positivo, eu vou lá e deposito 1.000 na conta do cara, ou tiro 1.000 da conta dele e não tá nem aí, pô. Quer dizer, teoricamente, claro, né? Tá certo? Tranquilo, professor. Ok. Número 5 Beleza. agora. Menos infinito, ou seja, arbitrariamente grande negativo, mais uma constante B, qualquer que seja B de novo, positivo ou negativo, pertencente aos reais. Agora, claro que vai dar menos infinito. Ok? Ok. Professor, Sim. então quer Pode falar. dizer que esse valor de B, ele é um valor que, independente do valor de B, ele vai ser sempre ou positivo ou negativo. É o infinito. Qual é o número que você está? No 4 ou no 5? Isso, no 4 ele está positivo, independente se ele for um B mais arbitrariamente grande, positivo ou negativo, não é isso? Não, peraí. Não confunda. Ó, Vai depender da... B é constante, não é arbitrariamente grande. O arbitrariamente grande é arbitrário. Ah, E B tem um número. B é 10, B é 5, B é 2, B é 200, B é menos 5. Entendeu? É diferente. entendi. O infinito é arbitrário. E é grande. Ou seja, ele é livre para crescer. Toda vez que eu tentar amarrar, ele é maior do que esse valor que eu pensei.
Se eu pensar em 10 elevado a 100, ele é maior do que 10 elevado a 100. Se eu pensar em 10 elevado a 1000, ele é maior do que 10 elevado a 1000. Ou seja, não tem teto. Ele arrebentou a boca do balão. Certo? Entendi. Pronto. Então é isso. Valeu. Agora vamos ver aqui no número 6, ó. Uma situação parecida com o 3, ó. E agora? Indeterminação, né? Tudo indeterminado, tá? Tudo indeterminado. Tá bom? Tranquilo. Tranquilo. Certo? Suave. Agora, número 7. Constante B dividida por infinito. Constante B por menos infinito. Qualquer que seja B pertencente a R, positivo ou negativo. O que acontece com uma fração quando eu mantenho o numerador e eu aumento o denominador? É o exemplo Ela clássico. fica. Ela o quê? O resultado fica menor. Então, no caso. Fica menor. O resultado fica menor. Então ambos estão tendendo a 0 agora? Isso, tendem a 0, exatamente. Qualquer que seja B, qualquer que seja o infinito, isso aqui tende a 0. Então, outro bordão, ó. Constante sobre infinito, qualquer que seja ela, vai dar 0. Tá? É aquele exemplo que a criança aprende na escola, né? Tenho um pedaço, uma barra de chocolate que é ali dividida ali em 4 pedacinhos, 4 quadradinhos, né? Eu tenho 4 pessoas para dar a barra de chocolate, eu vou dar um quadradinho para cada pessoa. Agora aumentou o número de pessoas para 8, para 200. Chegou a hora, não sobra pedaço de chocolate para dar a ninguém, né? Tá certo? Sim, professor. Pronto. Agora vamos ver aqui um 8º exemplo, ó. Infinito positivo. Lembra agora que os dois tendem, tá? Infinito tende a infinito e tende a 0. Tende a menos infinito e tende a 0. E agora? Não é 0, número 0. Se fosse o número 0, daria 0, tá? Mas ele tende a 0. Um está tendendo para um arbitrariamente grande, o outro está tendendo para 0. Nesse caso, teria que ser uma indeterminação. Isso, vai ser indeterminado também, ó. Ambos vão ser indeterminados. Basta eu ver o seguinte, ó. Eu não disse aqui no 7 que constante sobre 0... Desculpe, constante sobre infinito é 0? Então isso aqui, infinito vezes 0, é a mesma coisa que infinito sobre infinito. Certo?
Então, infinito vezes zero é a mesma coisa que infinito sobre infinito. Os dois são indeterminados. Ô, professor? Oi. Nesses casos que está dando indeterminado, mais para frente a gente vai ter que aprender a tirar essa indeterminação para calcular tudo certinho. Sim, não resta dúvida, tá? Não se preocupe, a gente vai chegar lá. Tranquilo. Tá certo? Certo. Então, beleza, a gente já viu aí, ó. Começamos com a constante sobre zero, depois passamos para as propriedades, vimos as 8 aí, tá? E agora vamos entrar nos limites no infinito, tá? Sempre polinomiais agora. O que a gente viu até agora essas propriedades valem para qualquer infinito, não apenas para os polinomiais. Mas agora a gente vai ver limites polinomiais no infinito. Tá? Então vamos ver assim, ó. O que a gente quer agora é limite quando x tende a infinito de Pn de x. Ou limite quando x tende a menos infinito de Pn de x. Tá? Então, nesses dois casos aqui, se Pn de x é igual a 0 mais a 1x mais a 2x2 até o termo de ordem n, a n vezes x elevado a n, então vai acontecer o seguinte: o limite quando x tende a mais infinito de Pn de x é o limite quando x tende a mais infinito de a n vezes x elevado a n. Ah, aqui eu esqueci um 9, tá? Esqueci um 9 aqui em cima, ó. Me dei conta agora, ó. Concorda que dá Concorda? Certo. É só Beleza. olhar o sinal, né? Fazer o Beleza. o sinal. Oi? Oi? É só olhar o sinal, né? Tipo, menos com menos Isso, mais com menos menos. Isso. Porque eu estou multiplicando dois arbitrariamente grandes, no resto da dúvida que vai dar outro. Só vai variar o sinal, como você falou. Tá? Mas voltando aqui para o que a gente estava vendo. Professor, Pois não. por que na divisão é diferente da multiplicação nessa questão aí do sinal? Vamos voltar para a ideia do arbitrariamente grande. Tá? Eu tenho um número arbitrariamente grande. Podemos, por enquanto, pensar num número grande. Não há problema. Vamos pensar num número grande, sem dar valores a ele. O número é grande. Tá? Eu vou pegar esse número grande e vou multiplicar por outro número grande. Vai dar um terceiro número grande? Sem dúvida? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Tem dúvida disso? Não. Pronto, então é uma questão de sinal só. Se eu tenho
Um arbitrariamente grande positivo vezes outro positivo dá um terceiro positivo. Se eu tenho um positivo com um negativo, vai dar um terceiro negativo. Se eu tenho um negativo com um positivo, vai dar um terceiro negativo. Se eu tenho dois negativos, vai dar um terceiro positivo. Tá? A dúvida é porque na sexta propriedade ele fica indeterminado na questão da divisão, assim, dividindo. Sim, isso. É verdade. Vamos pensar então, dois números arbitrariamente grandes, vamos tirar o arbitrariamente, vamos ficar só com um número grande. Dois números grandes. Eu digo só isso a você. Eu não digo qual é o número, eu digo que eles são grandes, tá? E eu estou dividindo eles, um pelo outro. Como é que você vai saber se dá maior do que um ou menor do que um? Se eu não lhe disse quem é maior. Mas eu falo assim, na questão do sinal, a gente sabe que um é arbitrariamente negativo e o outro é arbitrariamente positivo. Não, vamos esquecer o sinal por enquanto. Esqueça o sinal por enquanto. Por enquanto só. Vamos pensar em positivos, tá? E vamos esquecer por enquanto o arbitrariamente. Vamos ficar só com o grande, tá? Eu vou dizer para você assim, dessa forma. Eu estou tomando dois números grandes. Eu não lhe disse quanto vale o primeiro e quanto vale o segundo. E estou dividindo um pelo outro. Como é que você vai saber se dá maior do que um ou menor do que um, se você não sabe qual deles é maior do que o outro? Eu não lhe disse. Como é que você vai saber? Beleza, entendi agora. Tá? Então é isso. Então, depois não adianta pôr sinal, porque continua o mesmo problema. Ao passo que na multiplicação adianta, porque quando eu entendo que eu pego dois números grandes, multiplico eles e dá um terceiro grande, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida disso. Se eu pegar um número muito grande e multiplicar por outro número muito grande, vai dar um terceiro número e esse terceiro número será muito grande. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando eu começo a mexer o sinal, eu só troco o sinal desse número grande. Só isso. Entendeu? Então, primeiro, esquece o sinal. Faz o raciocínio sem o sinal. E depois, você coloca o sinal para ver se muda alguma coisa. Né? No caso da divisão, não vai mudar nada. Tá bom? Beleza. Pronto, então vamos descer aqui. Mudamos agora, tá? Não estamos mais nos limites infinitos. Estamos agora nos limites no infinito. Ou seja, necessariamente agora, x tende a mais ou a menos infinito. Tá bom? Então, o que estamos escrevendo aqui, ó. Se Pn de x é um polinômio do grau n, então, quando x tender a infinito, este limite será dado apenas pelo termo do grau n, só, e mais ninguém. Ou seja, todos os termos de grau inferior a n vão ser jogados literalmente fora. E o mesmo vai acontecer no menos infinito. Somente o termo do grau n. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 2x mais 3x ao quadrado menos 4x ao cubo. Isso aqui é o limite quando x tende a mais infinito de menos 4x ao cubo, que é menos 4 vezes o limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo. Então agora, ó,
um arbitrariamente grande positivo elevado ao cubo dá arbitrariamente grande positivo ou negativo? Negativo, professor. Peraí, eu não tô incluindo o 4 ainda Mas não. ele é positivo, né? Ah, não é positivo. Aí, Isso daí é positivo. vezes 4 ele vai ficar negativo. Ah, vezes 4, sim. Mas eu falei primeiro esse lado aqui, ó. Primeiro esse aqui. Então esse dá positivo. Quando eu multiplico por uma constante negativa, vai dar Negativo. menos infinito. Tá certo? Então é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Só, no caso, você ignora o resto da equação e pega só o maior termo. Só o termo de maior grau. Somente só. Ok. Tá bom? Vamos ver aqui esse segundo exemplo, ó. Limite quando x tende a menos infinito de 1 mais 2x mais 3x ao quadrado. Isso é o limite quando x tende a menos infinito de 3x ao quadrado, que é 3 vezes o limite quando x tende a menos infinito de x ao quadrado. Ó, um número arbitrariamente grande negativo elevado ao quadrado. Dá positivo ou negativo? Positivo? Positivo. Vezes a constante positiva. Positiva. Tá? Então, é assim. Então, quando a gente estiver tratando de limites polinomiais no infinito, vai ser basicamente mais um jogo de sinal para descobrir no final se vai dar menos infinito ou mais infinito? Sim, isso mesmo. No polinomial, tá? Beleza. No polinomial. Tá bom? Esse teorema aí tá entendido? É o limite polinomial. Sim, tá. Tá bom? Então agora vamos ver. Vou apagar essa tela. Tá? Vou subir aqui e vou apagar. Alguém quer dar print nessa tela? Sim, por favor. Então, Na última. Nessa daqui da frente não precisa não, né? Isso. Das propriedades ele precisa. Então, pode dar o print, eu estou esperando. Depois que der, me avisa. Pronto. Então, agora a parte de baixo aqui, ó. Pronto. Legal. Então, vamos... Pronto. Então, agora vamos ver quociente de polinômios, ó. Então, a gente já viu que eu desprezo, né? Então, agora eu tenho limite quando x tende a mais infinito, ou limite quando x tende a menos infinito, de Pn de x sobre Qm de x. Tanto faz. Então isso aqui vai dar o limite, simplesmente, quando x tende a mais infinito, de An vezes x elevado a n sobre Bm vezes x elevado a n. E aqui é a mesma coisa. Limite quando x tende a menos infinito de An x elevado a n, Bm x elevado a m. Certo? Certo. Então, ó.
se n é maior do que m. Quanto vai dar o limite? Vai tender a mais ou a menos infinito, dependendo da combinação de sinais. Certo? Vou dar um exemplo aqui embaixo. Limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo sobre 3 mais 2x menos x ao quadrado. Então isso aqui vai dar limite quando x tende a mais infinito de 4x ao cubo sobre menos x ao quadrado, que é limite quando x tende a mais infinito de 4x, que vai dar mais infinito. Desculpa, de menos 4x, perdão, que vai dar menos infinito. Que é menos infinito, então. Certo? E se fosse tendendo a menos infinito, daria mais infinito, certo? Então, se fosse limite quando x tende a menos infinito da mesma coisa, aqui é menos, desculpa. Tá certo? Sim. Pronto, agora, se n é igual a m, o limite vai dar a n sobre bm. Porque se os graus são iguais, vai cancelar o x elevado a n com o x elevado a m e vai dar a razão entre os coeficientes de maior grau. Tá bom? E por último, se n é menor do que m, então vai dar zero. Tá bem? Ok. Ok. Calma, o senhor pode explicar o último aí? Qual o último? O que eu botei? O n menor que m. Sim. Vamos inverter aqui esse negócio aqui, ó. Limite quando x tende a mais infinito de 3 mais 2x menos x ao quadrado sobre 1 mais 2x mais 3x2 mais 4x ao cubo. Isso é o limite quando x tende a mais infinito de menos x ao quadrado sobre 4x ao cubo, que é limite quando x tende a mais infinito
de menos 1/4 vezes x ao quadrado sobre x ao cubo, cancela aqui e vai dar limite quando x tende a mais infinito de menos 1 sobre 4x, aqui embaixo tende a infinito, aqui embaixo tende a 1, dá zero. Constante sobre infinito, dá zero. Oi? Certo, tranquilo. Poderia explicar essa parte? Essa explicação? Ó, seu som saiu um pouco abafado, eu não consegui entender. Repete, por favor. Poxa, não tô conseguindo te entender, cara. É melhor ele digitar para. É, porque o som tá bem abafado. Eu não sei se os outros estão conseguindo escutar. Não é só pro Bem som, não. abafado, A gente não dá pra também ouvir, tá não. bem abafado mesmo. Oi? No caso, se Não é N só pro é som, igual não. a M. Essa é a explicação. Se N for igual a M, por que que dá AN sobre Isso. BM? Vamos ver aqui. Sim. Um exemplo. Limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 2x mais 3x2 mais 4x ao cubo sobre 4 mais 3x mais 2x ao quadrado mais x ao cubo. Limite quando x tende a mais infinito de 4x ao cubo sobre x ao cubo, 4 sobre 1, que é igual a 4. Ó, 4 e 1, que está implícito aqui. AN sobre BM. Tá? Porque os termos vão cancelar, se são do mesmo grau. Então o x ao cubo vai simplificar com x ao cubo. Tudo bem? Entendi. Beleza? Beleza. Então, é isso. Agora, pessoal... Professor? Pois não. O senhor falou que a constante sobre infinito dá zero, né? Constante sobre infinito, exatamente. O ao contrário da última vez, que foi zero sobre o infinito. Não, foi constante sobre zero que dá infinito. Constante sobre zero dá infinito. Só precisa ver o sinal. E constante sobre infinito dá zero. Isso. Peraí, como é que é do sinal? Constante sobre zero, foi o que a gente disse. Dá infinito, não tenho dúvida. Mas eu preciso ver só o sinal. Porque, por exemplo, se na hora de fazer... Lembra que era f sobre g. F tende a uma constante e g tende a zero. Então vai dar mais infinito se f sobre g for positivo quando x tende a b. E vai ser menos infinito se f sobre g for negativa quando x tende a b. Então eu preciso ver o sinal. Só isso. Ok. Você fez a combinação do sinal do numerador com o sinal do denominador quando x se aproxima de b. Até aí tudo bem? Sim. Ó, tudo tranquilo, professor. Agora, pessoal, alguém me informa aí, dá um chute mesmo, tá? Só para eu saber aqui quantas pessoas tem aí assistindo a aula. Dá um chute. 28? Tudo bem. Só para eu ter uma ideia se... Quer ver se podia ter saído... Umas 15? Como é que é? 15? Não era 28?
Um chute é um chute. 28. Porque eu pensei, 30. como você falou 31 28... ou 30 pessoas. Tá. Como você falou 28, eu achei que tava... que você tinha visto Não, lá... mas tem 28 mesmo. Então ótimo. Pronto. Eu tô vendo aqui 28. Não, tudo bem. Eu só queria ter ideia quantos vão se beneficiar com essa lista de exercícios, tá? Só isso que eu queria saber. Então, depois a gente já tem uma lista de exercícios aí com 50, me parece, 50 exercícios, todos com resposta, né? Que eu botei lá. Então a gente vai copiar alguns exercícios aqui e vamos começar a resolvê-los. Mas, se não der tempo, vocês continuam, tá bom? Beleza? Beleza. Pronto. Então, vamos começar aqui com os mais simplesinhos e depois a gente vai para uns um pouquinho menos simples. Então, primeiro exercício... Você vai fazer junto com a gente? Vou começar a fazer, mas fatalmente eu não vou conseguir fazer todos, porque já são 9h40. Tá? Os mais simples eu vou pular. Vocês vão fazer sozinhos, tá? E eu vou priorizar resolver os que são um pouquinho mais estranhos para vocês. Esse aqui, por exemplo, eu não vou resolver. Esse também não vou resolver. Esse aqui eu vou resolver, tá? Esse eu vou resolver. Então, ó, eu estou vendo aqui embaixo, no denominador, que o polinômio é do terceiro grau, tá certo? Alguém tem dúvida disso? Não. Pronto. E alguém tem alguma dúvida sobre o coeficiente de x ao cubo, qual é no denominador? Será 1? 1, certo? Não resta dúvida. Então, na hora que eu for desenvolver... Eu não entendi, professor. Não entendeu o quê? Porque... A pergunta, na verdade. A pergunta é: alguém tem alguma dúvida sobre o coeficiente de x ao cubo no denominador? Aí alguns responderam não. Esse coeficiente é igual a 1. Tá? Certo. Então, se os dois são do grau 3, então eu preciso desenvolver o polinômio do numerador inteiro com todas as potências. Não. Você pega só o maior. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de 8x ao cubo sobre x ao cubo, que vai dar 8. Certo? Não há dúvida sobre isso, não é? Tá certo. Certo, professor. Rapaz, você é especialista em dar um tá certo, tá certo. Eu não tô muito convencido não, mas tá certo, tá certo.
Explica novamente, professor, eu não peguei isso aí não. Se fui eu, porque eu tava pensando no exemplo do primeiro. Então fala, eu não entendi não, professor. Aí quando você fala tá certo, Eu não entendi não, professor. se Não, Rafael, eu ele não entendi, é entendeu. porque eu tava na dúvida, a questão do primeiro exemplo ali. No caso é simples, porque vai ser menos 2x e 5x, então vai cortar o x e vai ficar só menos 2 sobre 5. Tá, então no terceiro vamos por partes, tá? Vai me respondendo uma pergunta de cada vez, tá? Qual é o grau do polinômio do numerador? 3. Pronto. Tem dúvida disso? Não. Pronto. Agora, pergunta número 2. Qual é o grau do polinômio do denominador? O grau também é 3. Pronto. Agora, quanto é no denominador o coeficiente de x ao cubo? É 8 porque é 2 ao cubo. Não. Perguntei no denominador. Ah, no denominador. No denominador é 1. Pronto. E o coeficiente, você falou que o grau do numerador é 3. E aí eu te pergunto agora, qual é o coeficiente de x ao cubo no numerador? O numerador vai ser 8 porque é 2 ao cubo. Pronto. Então, qual é a tua dúvida? Eu vou... Não, eu tava com... os graus... Eu tava com a dúvida em relação ao primeiro só. O primeiro porque qual? é questão do, no caso, o exercício 1. O exercício 1 é menos 2 dividido por menos 2x dividido por 5x, que dá menos 2 quintos, pô. Era só isso mesmo. Eu só queria confirmar que eu cortava o x. Tá. Eu pensei que sua dúvida era no 3, desculpe. Então, número 4, pessoal. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Número 4. Limite quando x tende a menos infinito. Agora, esse aqui é que eu quero ver. Não é tão complicado, mas precisa prestar atenção aqui. X mais 2 elevado à quarta potência menos x menos 1 elevado à quarta potência dividido por 2x mais 3 elevado ao cubo. Eu vou precisar, porque observe, o grau do primeiro polinômio do numerador. Qual é o primeiro grau? Ou, quer dizer, o grau do primeiro polinômio do numerador. Qual é? 4. É o quarto grau. Certo? E quem é o coeficiente de x à quarta no primeiro polinômio do numerador? 16 ou 1? Não é 1, pô. Eu vou ver x elevado à quarta potência. O primeiro termo é x elevado à quarta potência. Certo? Eu vou pegar o primeiro termo ali, em x mais 2, o primeiro termo é x. E vou elevar à quarta. Enquanto o último termo vai ser 2 à quarta, que é 16. Certo? Então o primeiro e o último eu não tenho dúvida de quantos são. Tá? Então o primeiro termo é x à quarta. Enquanto no segundo polinômio do numerador, quem é o coeficiente de x à quarta? Menos 1? Então é mais 1 por enquanto. Dentro do parênteses. Sim. Dentro do parênteses. Quando jogar aquele menos ali, aí vai virar menos 1. Certo? Então, vocês concordam que x à quarta menos x à quarta vai dar 0? Certo. Sim, concordo. O polinômio do numerador vai cair de grau, não vai? Para o grau 3. Pro grau 3? Por que pro grau 3? Sim, vai cair. Sim, vamos imaginar... Porque vai ser x à quarta menos x à quarta. Vai eliminar o grau 4, porque x à quarta menos x à quarta vai dar 0, então não vai existir mais grau 4. Certo. Então mas também não vai ter um 3. O quê? Mas também não tem um x elevado ao cubo.
Tem, sim, claro. A gente vai ver agora. Produtos notáveis. Isso. A gente Se vai eu ver deixar o agora. polinômio completo, vai aparecer um. Nesse caso aí, certo. que eu tô fazendo as expressões sem simplificar elas, né? Os parênteses, no caso. Como aquelas expressões de segundo grau, né? Equações. No caso, não está sendo utilizado dessa forma. Agora Tudo está sendo feito dentro do próprio parêntese. agora a gente vai precisar desenvolver, não um parêntese todo, não precisa. A gente vai pelo menos precisar desenvolver até o grau 3. Isso vai precisar. Para a gente descobrir qual é o coeficiente do grau 3 que sobra no numerador. Porque no denominador é um polinômio do grau 3. E o coeficiente de x ao cubo é 8 de novo. Tá certo? No denominador que eu falo. Tá? Então vamos rever aqui o triângulo de Pascal. Ó. O triângulo de Pascal é assim. Ó. Como é a mais b elevado a 1? Não é a mais b? Certo. Então eu vou botar aqui, ó, coeficiente de A, 1. Coeficiente de B, 1. Tá? Agora, como é A mais B ao quadrado? A mais B 1, 2, 1? Isso. Entendi. Agora eu entendi. A2 mais 2AB mais B2. E se for A menos B ao quadrado, vai mudar só esse sinal aqui. Tá? Então, no triângulo de Pascal, como é que eu descubro esses coeficientes de A ao quadrado, de AB e de B2? Sempre começa com 1 e acaba com 1. E no meio eu vou somar os dois da linha de cima. 1 mais 1, 2. Tá? Então, esse aqui é a potência 1. Esse aqui é a potência 2. Vamos ver a potência 3 agora como fica. Ó. Começa com 1, acaba com 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Então, os coeficientes do grau 3 são 1, 3, 3, 1. Tá? Grau 4. Começa com 1, acaba com 1. 1 mais 3, 3 mais 3, 3 e 1, 4. Então, os coeficientes do grau 4 são 1, 4, 6, 4, 1. Então, como é o início do desenvolvimento de x mais 2 elevado à quarta? É 1 vezes x à quarta. Como aqui é mais, do lado direito aqui é tudo mais. Tá? É 1 vezes x à quarta. Eu vou diminuindo o grau de x e aumentando o grau do 2. Tá? Então, o próximo aqui é mais 2x ao cubo. E não me interessa o resto. Tá bem? Professor, no caso, 2x ao cubo vezes 4, né? Ah, sim, vezes 4 dá 8, perdão. Desculpa, me distraí aqui. Obrigado, dá 8 mesmo. 8x ao cubo, perdão, vezes 4. Isso aí. Por quê, pessoal? Ó, vamos simular com A mais B. Foi bom você ter alertado aí. Vamos simular com A mais B elevado à quarta. Então eu começo com a potência 4 de A e vou descendo a potência de A e aumentando a potência de B. Então vem aqui B vezes A ao cubo, B2 vezes A2, B3 vezes A e B4. Aí como ficam os coeficientes? 1, 4, 6, 4 e 1. Por isso que x mais 2 elevado à quarta dá x à quarta mais 8x ao cubo. Porque é 4 vezes 2 vezes x ao cubo, que dá
8x ao cubo. Tudo bem? Certo. Pronto. Certo, professor. Agora, no mesmo raciocínio, só que agora vai ter uma alternância de sinais, vem x menos 1 elevado à quarta. Então, vai ser x4, x3, x2, porque é 1, né? 1 ao quadrado, 1 ao cubo, não importa, é sempre 1. x4, x3, x2, x e 1. Então, aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais. Então, aqui vai ser 4, 6, 4 e 1. Tá? Então, esse cara daqui o início dele é x4 menos 4x ao cubo. Todo mundo concorda com o que está ali escrito? Uhum. Então, certo. 8. Tranquilo. Então, sumiu o x à quarta. E sobrou 8x ao cubo menos 4. Então, dá 12x ao cubo por 8x ao cubo. Simplificando por 4, vai dar 3 meios. Beleza? Repete, por favor, esse 12, esse 8 aí que eu não entendi. Como é que é? Sim, o 12 e o 8. O 12 é porque x mais 2 elevado à quarta, ele começa com x à quarta mais 8x ao cubo. E x menos 1 à quarta começa com x à quarta menos 4x ao cubo. Beleza? Beleza. Então, observa o numerador aqui como tal. É x mais 2 à quarta menos x menos 1 à quarta. Então, eu vou ficar assim, ó. X à quarta mais 8x ao cubo menos x à quarta menos 4x ao cubo. O x à quarta vai cancelar. Entendi. Isso, aqui vai dar 8 e 4, 12. Entendi. E embaixo, 2 ao cubo. Entendi, valeu. Beleza? Agora, pessoal, vai dar tempo de fazer mais um. E o resto, vocês vão fazer sozinhos. Da lista, vocês vão fazer sozinhos, certo? E, precisando de ajuda, estão as aulas assíncronas, onde a gente faz o plantão pedagógico para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou fazer um quinto aqui e a gente vai fechar a aula de hoje. Tá bom? Então, limite. Certo. Quando x tende a mais infinito de raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2 menos x. Aí aqui o primeiro, ó, dentro da raiz quadrada tende a mais infinito. Raiz de mais infinito dá mais infinito. E eu tenho aquela indeterminação, infinito menos infinito. Tudo bem? Eu tenho um arbitrariamente grande positivo diminuído de outro. Certo? Assim, certo. Pronto. Então, como deu a indeterminação, eu vou multiplicar pelo conjugado.
E eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, senão eu altero o valor. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2 mais x. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2 mais x. Então, isso vai dar limite quando x tende a mais infinito. Aí, quadrado do primeiro. X ao quadrado mais 3x mais 2. Menos o quadrado do segundo. Lembrando que esse é um produto notável, né? A mais B vezes A menos B é A2 menos B2. Então, eu peguei o quadrado do primeiro, x ao quadrado mais 3x mais 2. Quadrado do segundo, x ao quadrado. Tá? E embaixo sobrou beleza? Até aí todo mundo foi comigo? Certo. Certo. Pronto, então cancelei aqui, ó. Agora, no numerador não resta dúvida que eu vou eliminar o 2, certo? Certo. E no denominador tem o limite de uma soma, que é a soma dos limites. Tá? E o limite de um radical, P7, lá da primeira aula. Tá? É a raiz do limite. Então eu vou ter aqui agora, dentro daquela raiz, como o limite já está dentro, eu vou descartar o 3x mais 2. Certo? E aí, a raiz de x ao quadrado vai virar x, certo? Calma, a gente descartou 3x mais 2 porque tem que pegar o maior... Maior grau. Coisa, né? Maior grau. Isso, maior grau. Professor, me tira a dúvida. Do denominador, é o limite da raiz ou é a raiz do limite? Não, era limite da raiz. Mas a P7 da primeira aula me disse... Ah, sim. Tá? Ok. Perfeito. Tá legal? Então esse limite deu 3 meios